Nós passamos praticamente maior parte ou toda a nossa vida ouvindo, né? Ou aprendendo que se nós queremos algo, nós precisamos fazer algo para ter aquilo, não é verdade? Ou até mesmo se nós queremos ser alguém na vida, nós precisamos fazer por onde? Nós precisamos ser reconhecidos pelas pessoas. Então, a gente basicamente vive a vida inteira sendo ensinados de que nós temos que ser suficiente. Principalmente os homens. Homem precisa ser suficiente. Homem precisa sustentar a sua casa. Homem precisa se posicionar. E isso é verdade. Só que é uma meia-verdade, talvez. Né? E nós somos ensinados também que nós precisamos correr atrás para que nós sejamos abençoados. Nós precisamos correr atrás das bênçãos. Se você não trabalha, você não come. Se você não se casar, você não vai ser feliz. Se você não agir de determinada forma, você não vai ser aceito pela sociedade. Então, essa ideia acaba sendo enraizada em nós. De tanto que nós ouvimos isso. Se você se comportar, você recebe o prêmio. Se você se comportar, você não fica de castigo. Desde criança. Mas, quando nós somos finalmente encontrados por Cristo, as nossas vidas mudam e essa ideia também começa a mudar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nessa nova vida, já não importa se você é judeu ou gentil, circuncidado ou incircuncidado, bárbaro, cita, escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Ou em outras versões, Cristo é tudo e está em todos. Queria te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça para que nós oremos pela palavra. Jesus, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Obrigado porque nós temos acesso ao Evangelho de Cristo. Obrigado porque nós podemos ter revelação da sua palavra. E a minha oração, Jesus, é para que nessa noite nós possamos receber essa revelação. Que nós possamos, Jesus, encontrar o Senhor nessa palavra. Nós abrimos o coração para o Senhor e voltamos os olhos para o Senhor. Jesus, fala conosco nessa noite. É no seu santo nome que nós oramos, Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo. Se quiser pode até deixar o versículo aqui projetado. Ele diz que nessa nova vida, ou aqui, o que importa é Cristo. Nesse lugar, nessa hora, o que importa é Cristo. Ou seja, agora, nessa sua nova vida, Cristo é suficiente. Cristo é o que mais importa. E, às vezes, a nossa questão é, mas onde é esse aqui? Aonde começa esse aqui que o apóstolo Paulo diz? Só para te dar um pouco de contexto, nesse capítulo de Colossenses, Paulo ele fala com a igreja sobre a nossa nova vida com Cristo. Como que funciona, o que Cristo espera de nós como cristãos, como nascidos de novo. E se a gente voltar 2 versículos, versículos 9 e 10, a gente já viu o que ele diz. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, nessa nova vida, a única vez que o apóstolo Paulo menciona o homem, ele diz para que ele se despeça, tire a sua velha natureza, para que ele esqueça a sua velha natureza. A única vez que ele fala sobre o homem é para que o homem esqueça de si mesmo. Então, ele tira o foco do homem e coloca em Cristo. Ele tira os holofotes do homem e agora coloca em Cristo. Então ele diz, em outras palavras, esqueça de si mesmo. Esqueça do seu passado, aquilo que você costumava fazer, porque agora Cristo é tudo e está em todos. Cristo é suficiente. Então ele começa aqui a desconstruir essa ideia de que nós temos que ser algo, de que nós temos que fazer algo. Ele desconstrói a ideia de que o homem precisa ser suficiente.
Como, por exemplo, ele diz também, não importa se você é judeu e cresceu ouvindo que você é o povo escolhido, que você é o povo que vai ser salvo, que você é o povo que Deus ama, você é o filho de Deus, que você tem a promessa, não importa agora isso. Ou também ele diz, não importa se você é gentil, e você cresceu ouvindo que não há esperança para você mais, que não tem jeito, que você não foi escolhido, infelizmente, teve o azar de nascer não sendo judeu, e você está condenado para o resto da sua vida, isso também não importa mais. Então, é como se agora Cristo tivesse resetado o cronômetro. Cristo reseta a história, porque agora Ele é o que importa. Então você vê, não importa a sua história, não importa o seu nível de formação ou de educação, não importa o seu status social, não importa, e alguns irmãos vão se identificar, se você nasceu em lar cristão, não importa se você foi salvo ontem, Cristo resetou o cronômetro e agora Ele é o que importa. A nossa vida, assim como a história da humanidade, se divide em duas partes, antes e depois de Cristo. Assim como a história se divide, a nossa vida também. Só que a diferença é o seguinte, a nossa vida antes de Cristo não importa. Ela é esquecida. Porque Ele mesmo diz, eu mesmo, o Senhor, perdoo os seus pecados e deles jamais me lembro. Pode dizer amém por isso? Porque isso é importante você saber. Ele não só te perdoa, mas como Ele esquece os seus pecados. Sabe o que é? Deus não tem problema com memória. Deus não tem uma falta de memória. Deus não é esquecido. Mas quando Ele diz, eu te perdoo e eu esqueço os seus pecados, é que Ele diz, eu decido não me lembrar. É diferente, é muito melhor. Porque Ele pode lembrar, e Ele lembra. Mas Ele diz, eu decido não me lembrar. E muito mais, eu decido não te lembrar dos seus pecados. Amém? Então, tendo dito isso, o título que eu decidi dar para essa mensagem é A Bênção Suficiente. A bênção que é suficiente. Vamos ler lá o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Vou te dizer algo. A bênção suficiente, a bênção que te sustenta, já te foi dada. E o nome dela é Cristo. Ele diz aqui, um menino nos nasceu para nós, e um filho foi nos dado. Cristo foi nos dado. A bênção foi nos dada. E Cristo ser suficiente significa que Ele precisa ser o motivo principal das nossas vidas. Ele precisa ser aquilo que move as nossas vidas. A palavra diz que nele nós nos movemos e nós existimos. Então, Cristo é aquela engrenagem que faz tudo girar. Ou melhor, Ele precisa ser essa engrenagem. É isso que significa Cristo ser suficiente. Tudo tem que estar conectado a Ele. Tudo. Literalmente tudo. E eu vou te dizer algo aqui que provavelmente vai soar muito mal. Mas não corta essa parte na live. Não faz um corte e joga na internet, não. E deixa eu me explicar antes que você fique bravo comigo. Mas Jesus, Ele não pode ser o número 1 das nossas vidas. Não corta. Jesus não pode ser o número 1 das nossas vidas. Imagina agora eu não sei como falar em português, mas uma tier list, de 1 a 3, das suas prioridades. Aí, obviamente, quem seria o número 1?
Vocês estão com dúvida ainda? Jesus. Vou colocar Jesus, Deus. Número 2, família. Número 3, a igreja. Vocês são crentes. Isso parece justo, obviamente. Por que isso seria diferente? Tem que ser assim. Deus, família, igreja. Faz sentido. E realmente faz. Jesus vem primeiro e depois vem o resto. A minha prioridade é Cristo. E honestamente, eu não acho que isso esteja errado. Não acho que é um pecado. Por mais que eu tenha dito, Jesus não pode ser o primeiro, eu não acho que é errado Jesus ser o primeiro. Mas eu quero me explicar o porquê. Se Jesus for o número 1 na sua vida, significa que quando a gente terminar de dar atenção para Ele, a gente vai dar um check e agora a gente vai focar no número 2. E assim por diante. Como se fosse assim, ok, Jesus, devocional, check. Versículo do dia, check. Ouvi 3 louvores indo para o trabalho, check. Agora, vou focar na minha família. Dei atenção para minha família, tudo certo, brinquei com meu filho, dei um beijo na esposa, lavei a louça. Cadê os homens comigo? Só as irmãs falaram aleluia, né? Lavei a louça, cozinhei, deixei a casa limpa. Check. Agora eu vou para a célula. Vou levar o lanche. Eita, check. E no outro dia tudo de novo. Parece bom, parece justo. E como eu falei, não acho que isso é errado. Mas se nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, Ele vai ser apenas mais uma coisa na nossa lista de afazeres. Check, Jesus, agora eu vejo o resto. Jesus, já volto, só vou lavar a louça. Já volto, fica aí. E eu sei que os irmãos não pensam assim, é óbvio. Quem faz isso? Mas, inconscientemente, às vezes nós fazemos isso. A gente acha que a nossa vida com Deus é o momento do dia. É o meu devocional de manhã antes do trabalho, ou quando eu chego do trabalho, e é isso. Aí pergunta, como é que está a vida com Deus? Tudo bem, eu fiz devocional hoje, li um versículo, ouvi uma pregação, eu ouvi um louvor. Mas não é isso, porque isso se torna mais uma responsabilidade que você tem. E não pode ser assim. Não com Jesus. Não com Jesus. A gente precisa entender que Ele, Cristo, precisa estar no lugar certo nas nossas vidas. E você sabe qual é esse lugar? Não é em primeiro lugar. O lugar certo é o centro. Mas, pastor, isso não é a mesma coisa? Não, não é. Eu quero te dar um exemplo. Quem aqui já andou em roda gigante? A maioria dos irmãos? Eu gosto. É bem romântico. Mas é chato também. Se for na de Miami, então, é caro e é chato. Dá uma volta, já fica com aquela agonia para querer sair. A esposa querendo tirar foto, você, não, quero sair. Tem medo de altura, então, nem vai. Agora eu queria que vocês imaginassem uma roda gigante. Tem a imagem aí? Você sabe como é que funciona uma roda gigante? Vou pôr a foto só caso você não saiba o que é uma roda gigante. Na roda gigante, o que é que faz todas as coisas girarem? O centro. Tem uma engrenagem ali, alguma coisa, algum motor, que faz ela girar, ela funcionar. Isso é óbvio para nós. Agora, vamos entender melhor como é que funciona a nossa vida com Deus. Pode pôr a segunda imagem aí. Essa imagem foi feita por um designer gráfico caríssimo, americano. Uma agência de publicidade chamada Canva. Se Jesus for colocado numa lista, ele vai ser só mais uma coisa que a gente dá um check.
e foca no próximo e deixa de lado. Mas se Jesus, ele é colocado no centro, todas as outras funcionam. Às vezes a gente é tentado, pode deixar a imagem aqui, a fazer o seguinte: a gente busca as bênçãos menores, ao invés de buscar a bênção que traz consigo todas as outras. Então, de acordo com a nossa necessidade, a gente foca em alguma delas. Estou precisando de dinheiro, vou orar pelas minhas finanças, vou orar pelo meu trabalho, e eu busco, e eu jejuo pelo meu trabalho. Irmãos, isso não é errado, faça isso mesmo. Mas com o seu coração no lugar certo. Porque, ainda mais aqui nos Estados Unidos, é muito fácil essas duas coisas, trabalho e finanças, serem colocadas no centro. Muito fácil. E facilmente a gente começa a focar naquilo, achando que são as minhas finanças que vão ajudar a minha família, que são as minhas finanças que vão me ajudar na igreja, são as minhas finanças que vão ajudar meu casamento, as minhas amizades, o meu ministério. E não é. Não é. E não pode ser. Então, quando Jesus é colocado no centro, todas as outras coisas funcionam perfeitamente. Perfeitamente. E perfeitamente também inclui as coisas não irem bem. As coisas fluírem, a engrenagem rodar perfeitamente, incluem os altos, mas também os baixos. É uma roda gigante. Então, eventualmente, o seu casamento vai estar aqui embaixo. Crises, problemas, discussões, brigas. Mas se Cristo continuar no centro, eventualmente vai lá para cima também. Eventualmente, a sua vida na igreja ou ministerial vai estar aqui embaixo. Ah, não estou muito feliz com o pastor. Ele chamou um pastor lá, convidado, que é horrível. Fala umas coisas. Fica imitando o goiano para falar. Eu sou paulista, irmãos, mas eu casei com uma goiana, então eu tenho a cidadania de Goiás já. Sou cidadão goiano, por casamento. E aí, está lá embaixo, mas se Jesus permanecer no centro, eventualmente vai lá para cima. E o apóstolo Paulo, ele teve uma grande revelação também sobre a suficiência de Cristo. Ele entendeu muito bem isso na vida dele. Porque olha o que ele escreve lá em Filipenses 4:13. Filipenses capítulo 4, verso 13. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. E quantas tatuagens a gente já não viu disso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Legenda de foto no Instagram. Adesivo de carro, para-choque de caminhão. Gente, é muito bom pregar em português, que não dá pra falar nada disso em inglês. Nossa, eu estou tão feliz de pregar em português. Como é que fala? O adesivo de para-choque de caminhão. E sabe, alguns vão usar esse versículo para dizer que eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Tudo que eu quiser eu posso, porque é Ele que me fortalece. Ou tudo que eu quiser eu posso fazer porque eu estou nele e Ele me fortalece. Isso não está errado, mas não é o que o versículo diz. Não é o que o apóstolo Paulo quis dizer. Se a gente voltar um versículo, Filipenses 4:11, a gente vai perceber o que ele está falando. Olha o que diz lá, Filipenses 4:12. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E na sequência ele diz: eu posso passar por tudo isso naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade, porque eu estou nele, ele me fortalece. Eu posso ser rico, porque eu estou nele, ele me fortalece. Você vê? A vida com Jesus, nós precisamos aprender isso.
não será apenas de dias bons. Não será apenas de abundância o tempo todo. Por mais que nós queiramos isso, não é. Não é. Nós vamos ter os nossos momentos difíceis também. E como temos? Como temos? Mas ao mesmo tempo, não serão só dias ruins. Você pode dizer amém? A grande verdade é que nós não podemos basear a nossa vida nas circunstâncias, nas coisas externas. Sabe por quê? Nada disso é suficiente para nós. Eu não baseio a minha vida em como eu estou no meu ministério. E olha que eu estou falando de algo espiritual. Algo da igreja. Se o meu ministério não está bem, se eu não estou bem ministerialmente, não significa que a minha vida inteira não está bem. Significa que uma área da minha vida não está bem. Se o meu casamento não está bem, não significa que a minha igreja não está bem. São duas coisas distintas. Então nós não baseamos a nossa vida em uma área ou em algo exterior. Isso prova a suficiência de Cristo, porque se nós voltarmos para a roda gigante, a gente vê que mesmo que algo esteja em cima ou embaixo, o centro permanece o mesmo, ele não se moveu. Ele não foi para lugar nenhum. Jesus nunca vai estar em um lugar diferente se ele estiver no centro da nossa vida. Sempre vai estar no mesmo lugar. E as coisas vão sempre estar girando. Sabe por quê? Não são as coisas, as outras bênçãos que fazem a nossa vida girar. É o centro que faz. Não é o seu trabalho que dita a sua vida. Não é o seu casamento, as suas amizades, suas finanças. Não é a igreja, não é o seu ministério que faz a sua vida girar. É Cristo no centro. Precisa ser. E eu vou te dizer algo. A humanidade anseia por algo que somente um ser eterno pode prover. Nós vemos tantas pessoas correndo atrás de tantas coisas e no final elas permanecem no mesmo lugar. A maior prova disso são as pessoas que são muito ricas e famosas. Quase todas têm ou tiveram depressão. Mas ser rico, cara, você tem tudo, você tem uma casa boa, uma família boa, carros bons, dinheiro para qualquer coisa. Mas eles anseiam por algo que só um ser eterno pode prover. Eles precisam de um preenchimento que só um ser eterno pode preencher. Nada que é externo pode preencher isso. Olha o que o próprio Jesus diz sobre ele, lá em João, capítulo 4, versículos 13 e 14. João 4, 13 e 14. Nesse contexto, ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz assim: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Jesus diz sobre ele mesmo: o que eu tenho para oferecer é suficiente para você. O que as coisas externas têm para te oferecer não são suficientes. Você vai voltar para o mesmo lugar. A Bíblia diz que todos os dias essa mulher, ela ia para o poço buscar água, sozinha. Ela ia ao meio-dia, porque ela não queria ser vista por ninguém. Todos os dias. E a gente pensa, ok, era um balde de água. Não era um balde de água. Elas levavam nas costas, assim, um balde em cada lado, cheio de água. Provavelmente uma longa distância. Imagina o quão cansativo não era. Ao meio-dia. Não, o sol da Flórida, ao meio-dia é um castigo. Você trabalha lá de fora, você é um pool guy. Você sabe o que eu estou falando. É cansativo
correr atrás de bênçãos. É cansativo buscar as coisas externas. Mas quando a gente encontra a fonte, a gente encontra descanso também. Você não precisa mais carregar esse peso, não. Você não precisa mais correr atrás, não, porque aquilo que eu tenho para te dar vai te saciar. E você não vai precisar mais correr atrás disso. Aí, a partir disso, então, quando nós recebemos, entendemos que Jesus é o centro e colocamos Ele nesse lugar. Se eu estou em crise em alguma área da minha vida, para quem que eu vou? Para o meu chefe? Para me dar um aumento? Para quem que eu vou? Para minha esposa? Não, eu vou para o centro. Eu vou para Cristo. Eu volto para Ele. Eu coloco a minha confiança nele. E talvez essa seja a realidade de alguém aqui hoje. Tanto tempo procurando em tantos lugares, em tantas pessoas, e nada foi encontrado. E talvez a sua frase mais dita para Deus é: Deus, eu tentei de tudo. Eu fiz de tudo. Eu dei o meu melhor. E não foi o suficiente. Deixa eu te falar, está certo. E não vai ser. E não vai ser. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Irmãos, Jesus, Ele não briga por lugares. Jesus não briga pelo centro da sua vida. Ele não briga pelo trono que pertence a Ele. Quando nós colocamos outras coisas nesse lugar, Ele simplesmente sai. Ele é gentil. Se você quer tentar, então vai lá. Pode colocar. Ele não briga por esse lugar, porque quem tem que colocar ele nesse lugar somos nós. É uma decisão que pertence a nós. A palavra já te garante que ele foi dado a você. Ele está disponível. Ele está aberto. E ele diz que a obra já foi consumada. Agora o nosso papel é pegar esse Cristo e colocar no centro. E colocar no lugar certo. Para que aí a roda gigante volte a girar. Ela volte a funcionar. E mais uma vez, eu não estou dizendo que quando você colocar Jesus no centro as coisas vão melhorar. Elas vão continuar tendo altos e baixos, mas o centro vai estar intacto. O centro vai estar funcionando. Olha o que a palavra diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10. Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a plenitude, ou seja, tudo o que nós precisamos. Quando Cristo entra nas nossas vidas, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E quanto mais cedo nós entendemos isso, mais cedo nós vamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Queria te convidar a ficar de pé, se você pode. Sabe, nós temos lá na nossa igreja estudado o livro de Gálatas por alguns meses nos nossos cultos. E algo que o apóstolo Paulo ele frisa muito nesse livro é que o homem não pode confiar em si mesmo.
O homem não pode viver a vida baseado nas obras da lei, que são as nossas próprias obras. E aí no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que existiam dois filhos de Abraão, um filho nascido da carne e outro filho nascido da promessa. E aí ele diz assim que naquela época e até hoje, o filho gerado da carne persegue o filho da promessa. E o Senhor falou muito comigo sobre isso. Eu não sei se os irmãos sabem, existe um site chamado Open Doors. Ele mostra como está a igreja ao redor do mundo em questão de perseguição. E todos os anos eles atualizam uma lista de 50 países mais perseguidos do mundo. Dos 50 países mais perseguidos do mundo, 30 deles, os cristãos são perseguidos por muçulmanos. E os outros 20 são por questões políticas. Então, quando se diz respeito à religião, a que mais persegue os cristãos, de longe, quase de forma unânime, são os muçulmanos. Pastor, o que isso tem a ver? Paulo diz que naquela época e até hoje, o filho da carne persegue o filho da promessa. Não sei se você sabe, o filho da carne é chamado de Ismael, primeiro filho de Abraão. E o filho da promessa é chamado de Isaac. De Isaac saiu o povo judeu, que depois de Cristo vem o povo cristão. De Ismael saiu o povo muçulmano. O que o Senhor falou comigo? A gente acha que confiar em nós mesmos, tirar Jesus do centro e correr atrás por nós mesmos é algo simples. É tranquilo. Se não der certo, eu me volto para Jesus e está tudo bem. Ele conserta. É verdade. Mas as obras que são geradas da nossa carne, elas têm consequências. Talvez você lendo a história de Abraão e Agar, que geraram Ismael, seja algo simples. Olha, é ruim, mas ok. Depois Sara engravidou e deu tudo certo. Mas houve uma consequência que até hoje é colhida. O filho da carne, as obras da carne, perseguindo as obras da promessa, tentando ofuscar as obras do Espírito. Então, antes de você tentar por você mesmo tirar Jesus do centro, pensa bem nisso. Existem consequências, talvez muito graves, quando nós confiamos em nós mesmos. Muito graves. Hoje cristãos são mortos por conta de uma escolha ruim de Abraão. É óbvio, Deus não condena por isso, mas é uma consequência que existe até hoje. Então o meu convite para você nessa noite, e o meu apelo, é para que você se volte para a obra de Cristo, para que você coloque Cristo no lugar certo, para que você não confie em você mesmo mais. Mas pastor, você não sabe como está a minha vida. Eu não sei, mas a pessoa que deveria estar no centro sabe. Pastor, você não sabe como está a minha conta bancária. Eu realmente não sei, mas a pessoa que deve estar no centro sabe. E mais, ela não só sabe, como ela pode prover para você nessa área. O que é requerido de nós? Uma decisão. Senhor, eu não posso mais. Senhor, eu não consigo mais. Sabe, se eu posso falar isso, o lado ruim da graça de Deus é que nós não podemos fazer nada. Mas o lado bom da graça de Deus é que nós não podemos fazer nada. E Cristo pode. E não só pode, como fez. Então, quanto antes nós confiarmos nesse Cristo que já fez por nós, antes a nossa vida vai começar a se mover. Pode ser que não seja da forma que você espera, mas se movendo. Não olhe para as coisas periféricas, olhe para o centro. É aquilo que importa.
Não olhe para aquilo que está embaixo ou em cima, se vai piorar, se vai melhorar. Olhe para o centro. Eu vou falar algo. Não olhe para as notícias. Não olhe para aquilo que estão dizendo. Olha, a imigração está chegando. Olhe para o centro. Olhe para aquele que te chamou e te trouxe. Porque senão você vai se condicionar a isso. Está embaixo. Tomara que fique em cima logo. A verdade é que Cristo precisa ser o foco. Cristo precisa ser o foco. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, se você pode. Eu queria orar por você. Mas enquanto eu oro por você, eu queria que você mesmo fizesse uma oração, colocando Jesus no centro da sua vida, colocando Jesus no lugar onde pertence a Ele. Jesus, Senhor, eu oro agora para que o Senhor seja o centro das nossas vidas, o Senhor seja o centro dessa igreja. Se porventura, Jesus, nós tiramos o Senhor desse lugar, nós nos arrependemos e nós voltamos os olhos de volta para o Senhor, e nós colocamos de volta o Senhor nesse lugar. Senhor Jesus, nos perdoa por olharmos tanto para as circunstâncias. Nos perdoa, Jesus, por confiarmos mais nas notícias do que na palavra do Senhor. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro. Nós te damos o lugar que pertence ao Senhor, Jesus. Tu és o centro. Vamos cantar isso. E tudo aponta para ti. Tu és o centro, Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Do início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Sim, Jesus. Jesus, nada mais importa. Você pode declarar essa canção como uma oração. Nada se compara. Nada mais importa, Jesus. O que importa é o Senhor. Oh, tu és o centro. Jesus, tu és o centro. Sim, Jesus. Seja o centro. E nada, tudo aponta. Seja o centro, Jesus. Para ti. Seja o centro, Jesus. A mais importa. Compara a ti. Jesus, tu és o centro. Tu és, Jesus. E tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. Hebreus 12, versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3 diz assim: portanto, também nós,
Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Agora o autor vai dizer como que nós devemos correr essa corrida. Qual é a maneira que nós corremos essa corrida? Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus. É assim que você corre a sua corrida. Não é olhando em volta, não é avaliando, não é fazendo contas, não é calculando se vale a pena ou não. Tendo os olhos fitos em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos dá a fé, e é Ele quem consuma, quem faz acontecer. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É um segredo para você. Está cansado, desanimado? Volta os seus olhos para Cristo. Coloque Ele no centro. Corra a corrida olhando para Ele. Porque quando você corre olhando para Cristo, você não se cansa, você não desanima. Sabe por quê? Quando você olha para o centro, você não olha para o que está em volta. Você não avalia o que está bom, o que está ruim. Você olha para o lugar que permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Senhor Jesus, nós oramos como igreja para que o Senhor seja o centro das nossas vidas, para que o Senhor seja a motivação para tudo aquilo que nós fazemos. A motivação de nós virmos para esse lugar, a motivação de nós orarmos, de nós irmos trabalhar, de investirmos em tempo com a nossa família. Que o Senhor seja o motivo, até para as coisas mais simples que nós fazemos. Que a nossa vida gire em torno do Senhor. Livra-nos, Pai, de tomarmos o controle. Livra-nos, Jesus, de tomarmos o seu lugar. E minha oração sobre essa igreja, Pai, de Porto Saint Lucie, é para que o Senhor permaneça nesse lugar do centro. Porque a partir disso, nós veremos a frutificação, a expansão, o crescimento, a multiplicação, Jesus. É o Senhor quem nos dá esse crescimento, Jesus. O Senhor nos deu o privilégio de sermos cooperadores com o Senhor, e nós estamos aqui, mas nós sabemos que o crescimento não depende das nossas mãos, mas das suas. Então nós oramos, Pai, para que o Senhor permaneça nesse lugar, até que o Senhor venha para nos buscar, Jesus. No seu santo nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus.